O, o tema nosso hoje será um tema muito amplo, muito complexo, muito polêmico na área da educação e mais particularmente na área da educação física. E nós não pretendemos esgotá-lo numa aula, porque pela amplitude do tema, não é isso? O que é educação física? Nenhum de nós sabe responder com muita precisão o que é isso. É normal que seja assim. Também em outras áreas profissionais, as pessoas sentiriam alguma dificuldade para responder a isso. No entanto, o fato de nós não termos clareza sobre o que é educação física, mesmo que seja uma coisa compreensível, né, é algo que causa constrangimento, algo que causa embaraço, algo que denuncia problemas de conhecimentos de base na nossa área. Então, hoje a gente vai, dentro dessa temática tão ampla, a gente vai abordar o surgimento da educação física e as transformações pelas quais ela passou. Essa compreensão do surgimento da educação física é muito importante para que a gente possa compreender o que acontece hoje. Não que necessariamente o passado explique o presente ou o futuro, mas porque há coisas lá no nascimento que persistem ainda hoje e explicam parte do que acontece hoje. Não é novidade para ninguém o fato de que a educação física recebe um tratamento diferenciado na escola, não é isso? Os professores de educação física nas escolas, eles ainda hoje são tratados com uma certa diferenciação para menos. O status da educação física e de seus professores e professoras não é o mesmo do status das disciplinas de sala de aula e professores, né? Assim como o exercício da nossa profissão em outras áreas, como o esporte, né, as academias, etc., também não tem da parte da sociedade uma grande valorização. E as pessoas da educação física já tentaram de tudo, já buscaram soluções para isso, criaram os bacharelados pensando nisso, mas o problema persiste. Todos nós aqui que estamos nesta aula, estudamos a história da educação física e sabemos que a educação física foi criada aproximadamente lá na metade do século XIX. E ela foi criada por necessidade, né? A sociedade europeia, ela foi criada na Europa, né? A educação física, e a sociedade europeia estava com graves problemas porque, com a Revolução Industrial, as pessoas foram trazidas do campo, atraídas por empregos, por salários, né? Essa história de ter um salário no final do mês, de ter a garantia de uma renda mínima, não acontecia no regime feudal. As pessoas viviam nos campos e eram uma espécie de propriedade dos donos das terras. Com a Revolução Industrial, as pessoas foram atraídas para a cidade porque as indústrias precisavam de mão de obra. Então, as famílias foram dissolvidas, né, moravam no campo, vieram para as cidades, se arrumaram como puderam na cidade, né? Mas o que acontecia, os distúrbios, de maneira geral, eram por conta de alcoolismo, por conta de brigas, festas, sexo, acima de tudo por conta do descontrole sexual, doenças, né, que causavam grandes prejuízos para as pessoas e para o Estado, e a sociedade constituída na Europa, uma sociedade que se aburguesava, né? Então as pessoas enriqueciam, chamados burgueses. Essas pessoas tinham acesso a boa escola, tinham acesso a bens de consumo, tinham acesso a propriedades, e elas não queriam confusão, elas queriam que o povo que trabalhava para essa elite se comportasse bem. E os meios à disposição, que eram as forças de segurança, e que eram a medicina, a igreja, não davam conta mais.
e sentiu-se a necessidade de uma educação para isso, né? Uma espécie de educação higiênica, entendendo por higiene, nesse caso, não só limpeza corporal, né? Não só asepsia, para que não proliferassem doenças. Não bastava cuidar, dar remédio, tratar doenças, era preciso algo mais, era preciso de uma asepsia moral, ou seja, era preciso de disciplina moral, era preciso que as pessoas se comportassem moralmente de acordo com o que era esperado de um povo que tinha que trabalhar, produzir e, de preferência, não reclamar, não criar distúrbios, não ser promíscuo sexualmente, não adoecer, né? Não fazer farra. E aí, recorrendo a alguns pensadores, que vocês leram aí na história da educação física, e recorrendo aos conhecimentos dos militares, os conhecimentos da medicina, foi criada uma disciplina chamada Educação Física, que tinha por objetivo maior educar o corpo das pessoas. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase é fundamental para que a gente compreenda o que acontece hoje na educação física. A educação física foi criada em meados do século XIX para educar o corpo das pessoas. A nossa civilização, que é orientada intelectualmente, moralmente, pela civilização europeia, por isso nós chamamos, a nossa maneira de pensar, de maneira geral, de pensamento centro-europeu, entende que nós somos uma entidade viva, né, que habita esse planeta e que, temporariamente, ocupa uma embalagem corporal, uma embalagem carnal, né? Então, o João habita o corpo do João, mas o João é uma entidade diferente desse corpo, né? E superior a esse corpo. Enquanto que o corpo do João é perecível, vai morrer, vai apodrecer, vai acabar, o João não, o João persistirá, porque o João é razão, o João é espírito, o João é alma, né? Não se confunde com o seu corpo. Tanto que no vocabulário cotidiano, nós dizemos habitualmente meu corpo, nosso corpo. Então, eu me refiro ao meu corpo como se eu fosse proprietário de uma coisa que nós chamamos de corpo, a parte material que nós habitamos provisoriamente. E aí, quando a educação física foi criada, ela foi criada para cuidar do corpo das pessoas, porque das pessoas a sala de aula se ocuparia. Então, a sala de aula com suas disciplinas, português, inglês, alemão, italiano, geografia, história, química, física, etc., se dedicam a cuidar do corpo das pessoas, né? Enquanto que as pessoas se dedicam a cuidar das pessoas, o corpo dessas pessoas, para não atrapalhar o crescimento, né, espiritual das pessoas, seria cuidado pela educação física. Então, a incumbência da educação física, desde o seu nascimento, é uma incumbência subalterna, né? Então, por isso que há essa tradição de, ao irmos para as escolas, nós recebemos esse tratamento diminuído, esse tratamento diferenciado, subalterno. Quando eu comecei na educação física, durante muitos anos, havia, por exemplo, reunião de professores, e os professores de educação física não eram convidados. Quando a escola tinha atividades que tinham envolvimento corporal, como campeonatos, festa junina, 7 de setembro, aí os professores de educação física eram convocados, porque
tratava-se do corpo das pessoas e não das pessoas, né? Ou seja, se hoje a educação física participa das feiras de ciências, antigamente não, elas não participavam. Feira de ciências era para a sala de aula, era para o intelecto, para a razão, para o espírito. Então, nós fomos convidados a exercer um papel subalterno, que é não o de educar as pessoas, mas de educar o corpo das pessoas, porque as pessoas eram educadas pela sala de aula, pelas outras disciplinas. Nós aceitamos placidamente esse papel e seguimos até hoje com esse papel, né? E o jargão, a justificativa, de maneira geral, da educação física é que nós, da educação física, somos uma disciplina que tem por objetivo incutir hábitos de saúde nas pessoas, né? Como se nós fôssemos uma espécie de paramédicos, de adendos, adjuvantes da medicina. Não é isso? E nós ficamos, parece que durante décadas e décadas, nós ficamos muito satisfeitos com esse papel. Nós não contestamos esse papel. Esse papel, inclusive, quantas vezes a autoridades de governo municipal, estaduais e federal, tentaram transformar a educação física em celeiro de atletas, né? E nós instituímos, além das ginásticas de correção, das ginásticas de disciplinamento moral, né, de ginástica para hábitos de saúde, nós instituímos também nas escolas a formação esportiva, pensando em formar atletas olímpicos, uma nação olímpica e por aí afora, né? Isso só começa a ser contestado quando, nos estertores da ditadura militar,